Boa noite. Vamos só esperar o professor Neto de Asile entrar. Boa noite, professor Neto. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem, estou ouvindo bem. Meu áudio está saindo legal? Tá sim. Deixa eu ajeitar esse troço aqui que tá meio tortinho. Boa noite, tudo bom, Boa presidente? noite. Separados, mas juntos, né? Exatamente. Vamos criando novas formas de interagir. A virtualização das relações proporciona isso, novos modelos. A gente descobre que a gente era muito junto e tão longe, né? Isso. Então, vamos ver aqui, já são 19 horas, acho que a gente já pode começar, né? Dar início ao nosso papo criativo. A gente agradece a Tua presença de quem já disposição. está nos acompanhando. E eu me chamo Elaine Dutra, estou presidente do Conselho Estadual de Cultura do Maranhão. Nós convidamos o professor Neto de Asile para esse papo criativo, onde nós vamos colocar a questão da memória, da nossa história, e nós vamos dar ênfase na política de salvaguarda do patrimônio cultural e material do Maranhão. E aí, para a gente começar com essa questão, a gente tem que lembrar o que significa o patrimônio, a palavra patrimônio, que vem do latim patrimônio, onde patri significa pai e mônio significa herança. E a herança que a gente vai tratar aqui, o legado, é cultural. O que a gente vai deixar para gerações futuras, o que vai ser transmitido para essas gerações, levando em consideração os nossos valores, a nossa memória, a nossa história e a nossa formação, a nossa identidade, porque tudo isso está relacionado com a nossa identidade. Eu, desde já, agradeço o professor Neto de Asile por ter aceitado o nosso convite. Dou uma boa noite a ele, que ele se apresente para a gente saber mais ou menos sobre a trajetória dele, o que ele faz atualmente em relação a patrimônio cultural e material. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Está vindo aqui a garotada aí da Casa do Tambor. Presidente, é um prazer. Primeiro vou aproveitar publicamente para parabenizar a primeira presidente do Conselho Estadual de Cultura da Sociedade Civil, depois de tanto tempo, e que apesar desse isolamento, a gente está conseguindo conduzir um bom trabalho. Eu sou Neto de Asile, sou professor de Geografia, especialista em gestão do patrimônio cultural, especialista em cultura negra no patrimônio cultural afro-brasileiro. Sou militante na verdade, militante não ativista do movimento negro, né? Olha o pessoal aí da Casa do Nhãozinho também entrando. A Lilian, a diretora lá, colocou como tarefa, né? Participar dessa nossa conversa. Sim, e a gente começa o nosso trabalho no que diz respeito à cultura tradicional com os povos de terreiro, eu sendo afro-religioso, do Tambor de Minas, e inclusive alguns parentes estão entrando aí, o pessoal de terreiro, e começo na trajetória de gestão de cultura com o ponto de cultura do mestre Leonardo, ao qual eu fui consultor, fui orientador pedagógico, e a partir daí nós enveredamos pelo estudo do tambor do crioula, representando, aí entro, quando o tambor do crioula é registrado como patrimônio em 2007, e se constrói um comitê gestor, né, um conjunto de detentores e sociedade civil e poder público para esse processo de proteção, e começa a apresentar, na época, o grupo do Leonardo, e torno-me o coordenador geral desse coletivo, da salvaguarda do tambor de crioula, do comitê gestor. A partir daí, me interessei demais pela gestão cultural, em especial a economia criativa, e quando aparece a gestão do patrimônio material, que tem contato
passando a fazer um curso de formação e especialização em gestão do patrimônio pelo IPHAN, pelo CRESP-A Unesco, e em 2014 tem o Encontro Estadual de Cidades Históricas, Nacionais Cidades Históricas aqui, sobre a proteção do patrimônio, e muito foi discutido a preservação dos sítios históricos, das cidades históricas, o que me incomodou muito por um estado de uma diversidade cultural bastante significativa, muitos saberes, e não tínhamos essa política aqui instituída. Foi quando, em 2016, fui convidado pelo governo do Maranhão a construir, desafiado, na verdade, pelo então secretário Diego Galdino, que havia um interesse de ampliar a política de preservação da história e da memória para além dos prédios e sítios históricos, para além das obras de arte, para além do material, a política de patrimônio material. Então, fui conduzido e convidado, aí construímos essa política junto com outros parceiros, com o IPHAN, com o IPHAN municipal, estadual, com o IPHAN nacional, e a partir daí nós conseguimos construir a política estadual de patrimônio material. Resumidamente, mais ou menos isso daí. Ótimo, nós estamos muito bem acompanhados aí pelo professor Neto de Asile. Tem uma trajetória muito marcante na área de patrimônio imaterial e nos movimentos sociais, movimento negro, como ele mesmo destacou. Levando em consideração o que o professor explanou, nós podemos lembrar um pouquinho lá atrás sobre essa questão do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Primeiramente, ele nasceu do anteprojeto, escrito por Mário de Andrade, em 1936. Esse anteprojeto, no bojo dele, havia algo bem exposto sobre a política de patrimônio, não apenas em relação ao tombamento, aos bens materiais, aos bens tangíveis. Ele abrangia tudo que se pode falar em relação ao patrimônio cultural do Brasil. Infelizmente, esse projeto foi muito modificado, e quando o decreto 25, em 1937, se tornou lei, né, quando houve esse decreto, simplesmente a política só era para o patrimônio material. Só no finalzinho lá do século XX é que foi criado um outro instrumento, que é o registro dos bens culturais e materiais, que é o decreto 3.551. E é justamente isso que a gente vai explorar hoje aqui nesse nosso bate-papo. Nós vamos fazer algumas perguntas para o professor Neto de Asile, e a gente espera que dê tempo para que vocês também possam interagir e fazer perguntas, tá? Só aqui na minha cola de perguntas. Vamos lá. Professor Neto, como é que a gente pode definir um bem cultural? É importante destacar que desde sua criação, há 39 anos, o IPHAN se preocupava na preservação de valores de bens culturais materiais. Um processo nacionalista de valorização da história e da memória do Brasil a partir dos seus prédios históricos. Com a Constituição de 88, o conceito de bem cultural, o conceito de cultura, ele ultrapassa a esfera da materialidade e vai para os saberes, forma de expressão, jeito de ser. E em 2000, baseado nesse artigo 216, é editado o Decreto Federal 3551, e que cria a Política Nacional de Patrimônio Material com um novo instrumento. E é bom essa pergunta porque há muita confusão entre tombamento e o que não é tombamento. Então, o que é um bem cultural? Então, quando a gente fala de patrimônio cultural, um bem cultural, nós estamos falando de valores inerentes às nossas relações sociais, às nossas relações pessoais, às nossas relações com o outro. Então, quando você tem o que é um bem? Um carro é um bem, é algo de valor. Um relógio é um bem, uma casa é um bem, uma obra de arte é um bem. Também, a forma de falar do maranhense, o jeito de tocar o tambor do crioula, a roda de capoeira, as formas, os movimentos ali ancestrais
transmitido de geração em geração, tudo isso tem valor. Então, bem é algo de valor, mas que se alicerça e se molda no que diz respeito a um processo cultural na criação desses bens. Então, quando você vê em uma loja de artesanato um barquinho que remonta barcos de navegações antigos no estado, nós estamos vendo ali a materialidade do conhecimento, que é o barco, mas a forma de construção, toda a história e a memória que ali vem, também tem valor. Então, bem cultural é todo valor atribuído a algo, a uma coisa, a um sentimento, a uma relação de identidade, a um modo de fazer que tem valor para as pessoas, para um coletivo, para um indivíduo, para a comunidade. É importante também entender que a ideia de bem, desse valor, ela é muito subjetiva e ela é de acordo com o grupo. Então, cada grupo, ele atribui o valor de acordo com sua história e a cultura. Então, algo como, por exemplo, se ao tocar o Bumba Meu Boi, o som remonta a minha história e a memória, aquilo para mim tem muito valor. Tem valor com a minha vida, tem valor com a minha construção intelectual, e ele tem um valor também sentimental histórico. É a mesma coisa de um relógio. Um relógio ele tem um valor, é um bem econômico, materializado, mas no momento em que ele é legado de um avô meu que me deu, ele carrega também, além do valor que ele tem, um valor histórico, ele tem um valor de sentimento, um valor de relações emocionais envolvidas nessa coisa, nesse material, nessa mercadoria. Então, bem é tudo aquilo que tem valor cultural, ele é advindo de processos da cultura, do saber fazer o mundo, da cultura humana, considerando que o termo cultura vai para além de manifestações culturais, é tudo que é produzido pela sociedade. Ótimo. Tu falastes bem dessa questão do bem cultural, como é que a gente define. Qual a diferença entre bem material e imaterial? Que também a gente vai ver aí a questão, a relação entre tombamento e registro, que difere essas questões. Ora, no momento em que a gente considera algo de valor, que é um bem, ele tem um valor material e o valor simbólico. O valor simbólico está ligado a emoções e sentimentos ali despertados, ao imaginário coletivo, às relações ancestrais, históricas de memórias que ele carrega. Então, quando a gente fala patrimônio cultural material, é patrimônio porque é valor, é um bem e tem sentido de herança. É transmitido de geração para geração. Uma igreja histórica como a Igreja da Sé é um bem, é um valor, é uma construção histórica que marca o início da formação da cidade de São Luís. Então tem ali uma história naquela construção. Só que aquela construção ela é materializada. Aquela construção ela existe. Ela é utilizado materiais sensíveis. Já todas as relações, vamos considerar a Igreja da Sé, que tem os festejos religiosos, que remontam à identidade cultural de um povo, na Semana Santa, esse bem, essa forma de fazer, ela é imaterial. Então, no momento em que você tem uma roda, vamos falar do tambor do crioula, que é mais a especialidade, o tambor, a forma de fazer o tambor em si, ele é um instrumento percussivo tradicional, artesanal tradicional, ele é um bem material, porque ele carrega ali uma forma de fazer única. Entretanto, o som do tambor, o saber de tocar o tambor, a forma de afinar, esses saberes têm grande valor, porque são tecnologias sociais tradicionais, e esse sim, ele é um bem imaterial, porque você não vê, você sente, você tem uma relação de identidade. Ótimo. E o termo salvaguarda? Como é que ele vai entrar nessa questão do patrimônio material e imaterial? O que significa salvaguardar?
A própria política de patrimônio imaterial, ela traz em si, ela surge para suprir uma necessidade. Por exemplo, já vamos adiantando na diferença. Quando nós temos um prédio histórico, como eu citei, ou uma obra de arte, ela é sujeita a se deteriorar no tempo. Então, para que ela continue na fidelidade da sua origem, é preciso fiscalização contra a depredação social ou ainda ações de restauração, ações de reforma frente às intempéries da natureza. Então, isto é o patrimônio material, que ele é resguardado, ele é protegido para próximas gerações tenham contato e conhecimento da história a partir dessas ações ou instrumentos. Quando nós falamos da forma do bordado de Biuro, lá na Raposa, a forma de tocar a matraca do Bumba Meu Boi, ou a zabumba do Boi de Zabumba, esses são saberes. Então, a necessidade também de se preservar esse conhecimento das pessoas ancestrais que possam ser transferidos às gerações futuras. Estas formas de proteger esse patrimônio imaterial para que ele continue existindo, que ele continue sendo feito, isto é salvaguarda, acautelamento, ações de preservação, ações de manutenção e ações de continuidade, que podem ser espontâneas, podem ser institucionais. Espontâneas quando o mestre coloca o menino no tambor e ensina ele a tocar. Isso é uma ação de salvaguarda, porque ele está permitindo que novas gerações aprendam e possam transmitir ao futuro. Ou institucionais, quando o Estado, no sentido governo, cria condições econômicas e sociais para que esses grupos possam ter mecanismos de manutenção. Então, as salvaguardas são estratégias, formas, políticas e ações destinadas à preservação desses saberes, dessas formas de expressão. Ótimo. Então, esse instrumento, salvaguarda de preservação, ele é uma política que iniciou no IPHAN, que é federal, mas ele pode se estender a estados e municípios. Agora eu te pergunto, no Maranhão, como se deu a implantação da política de preservação do patrimônio imaterial e quais são os dispositivos legais que o nosso estado possui nesse setor da cultura? Na verdade, a gente começa a passear pelo patrimônio imaterial, política de patrimônio imaterial, acoplada ao tombamento, que já existia essa política de preservação dos sítios, prédios históricos, a partir de 2016. Mas antes disso, houve uma preocupação particular do governador do Maranhão, Flávio Dino, em proteger a memória e a história dos mestres. Esses mestres que estão em estado avançado de idade, que precisam ter manutenção dos seus saberes, e para que a manutenção dos seus saberes possam ser possíveis, há necessidade que eles gozem um mínimo de saúde e também gozem um mínimo de condições. Então surge a política de promoção dos mestres da cultura popular. Foi a Lei 10.509. E logo em seguida se estende a todas as manifestações com o objetivo de proteger a diversidade cultural do Estado, surge a política de patrimônio imaterial. A necessidade de dar visibilidade, de valorizar o detentor, aquele que detém o conhecimento, aquele que sabe fazer, não é? Que ele possa ter condições econômicas, administrativas, legais, de poder continuar, dar continuidade aos seus saberes, à sua vida, na verdade, que é de produção cultural. Certo. Além dessa lei de proteção a esses mestres, que a gente tem conhecimento que há um edital que premia até 15 mestres por ano de diversos segmentos culturais, né? Mestres da cultura popular e saberes tradicionais. Existe algum órgão no nosso estado, por exemplo, a partir do momento que um detentor, um coletivo, um movimento social, ele tem um bem cultural e ele quer que esse bem se torne patrimônio cultural e material do Maranhão. De que maneira
ele pode proceder? A quem ele vai recorrer? De que maneira isso vai ser analisado? Quem vai analisar e dizer se isto é um bem cultural imaterial ou não? Se isso tem um valor coletivo importante para a sociedade maranhense? Pergunta pertinente, porque muito se pergunta como, qual o caminho a percorrer para que bens, saberes, danças muito peculiares, danças regionais, formas de expressão, forma de produção tradicional, coisas que só tem num lugar, que é cara do Maranhão, pode ser protegido como patrimônio cultural imaterial. Em primeiro lugar, a própria política com a legislação, ela cria o Departamento de Patrimônio Imaterial, órgão vinculado à Superintendência de Patrimônio Cultural. Junto com o DPHP é o departamento que trata do tombamento, que a gente pode falar na frente a diferença, e o DPI, Departamento de Patrimônio Imaterial, é a instância responsável de analisar, julgar pertinência e proceder o processo de reconhecimento como patrimônio, ou seja, do registro. Então, no momento em que uma igreja um prédio histórico está ameaçada de destruição, pode-se fazer o processo de proteção deste bem cultural pelo tombamento. Quando um espaço é tombado, uma área é tombada, um prédio histórico é tombado, ele está sujeito à obrigatoriedade do Estado, governo, criar condições de preservação, restauração, reforma, fiscalização contra a depredação. Mas já no caso do patrimônio imaterial, é o DPI, Departamento de Patrimônio Imaterial, que vai analisar a proposta, o requerimento, a solicitação, se este bem ele é de fato referência da identidade cultural e a partir daí criação de salvaguarda. Então, a lei cria o Departamento de Patrimônio Imaterial, ao qual estou à frente, e nesse departamento tem uma instância, um órgão consultivo, é o Conselho Consultivo do Patrimônio Imaterial. Então, uma comunidade, um grupo, um indivíduo, ou o próprio governo, propõe ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, a solicitação de registro como patrimônio. Esse pedido é despachado para o Departamento de Patrimônio Imaterial, que, a primeiro momento, faz uma análise técnica desse bem, se ele tem os requisitos, se ele tem a memória, se ele tem a identidade, se ele tem a continuidade, se ele é importante para o sentimento de pertencimento. A partir daí, dado a pertinência, dada a valorização, creditado a ele que é um patrimônio, inicia um processo de registro. Então, não se vai tombar a forma de dançar mangaba, vai se registrar, que é o processo de registro, que é o processo de proteção. Esse processo de registro, ele é realizado na instrução desse processo, ou seja, a realização dessas etapas, pesquisa, documentação. A partir daí é elaborado um dossiê com tudo sobre esse bem e é submetido a esse conselho consultivo. Esse conselho consultivo vai dar um parecer se esse bem, de fato, tem suas características ser patrimônio cultural e imaterial maranhense. Caso contrário, esse bem passa a ser somente referência cultural. Então é esse conselho consultivo, que é formado por universidades, que é formado por representantes da Secretaria de Cultura, que é formado pelo Conselho Estadual de Cultura, que é formado também por notório saber da sociedade civil, com mandado de 2 anos, indicado pelas suas instâncias, que se reúne trimestralmente para analisar os pedidos e para acompanhar o processo de registro. Ótimo, ótima explicação. Quais são os bens culturais atualmente que estão em processo de salvaguarda aqui no nosso estado? Quais foram as entidades ou os grupos de manifestações culturais que já entraram em contato com o DPI? É importante destacar que a salvaguarda é a última etapa desse processo.
A salvaguarda ela só acontece, ou seja, traduzindo, as ações de preservação, de proteção, de possibilitar a continuidade, elas só acontecem a partir do bem, ele é titulado como patrimônio imaterial. E é importante destacar que esse processo ele tem que ser todo acompanhado pelo detentor, pelo fazedor. Por ele que sabe quais são as características desse bem. Ele tem que estar acompanhando para que o Estado seja fiel às características desse bem. Continuamente ele tem que ser avaliado esses processos. Então a gente não pode decidir que esta característica ou não é desse bem. Vamos usar a dança da mangaba. A dança da mangaba tem essa característica se o detentor não avaliar. Em primeiro lugar, ele tem que ser consultado se o grupo, a comunidade produtora, a comunidade envolvida, ela quer. Ela aceita essa preservação. E ela tem que dar anuência, baseado na Convenção 69 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que determina que qualquer intervenção em comunidades e grupos tradicionais há necessidade de uma escuta ampliada e anunciada para esclarecer. Então, desta forma, no Maranhão, nós temos 3 bens em processo de registro. Certamente, nós queremos alcançar, mesmo com esse período de Covid, um prazo de 12 meses, que é o tempo mínimo de pesquisa, de documentação, de contato contínuo com os detentores, de vivência com essas pessoas, para conseguir o registro. Então, nós temos 3 bens. Temos a tiquira, que faz parte da gastronomia maranhense, única, está em risco de ser patenteado em outros estados, um modelo de produção diferenciado. A tiquira, ela tem essa característica, tem até mitos, lendas, que molhar o pé, então fica bêbado, porre. Então ela é algo muito maranhense e ela tem uma peculiaridade no seu modo produtivo. O que nos interessa é a forma de produção da tiqueira, porque ela é artesanal, ela é feita a partir da mastigação da mandioca, que é entrada em infusão. A partir daí, no processo de saturação, vai sair esse líquido. Inicialmente eram índias virgens que faziam esse processo. Temos também, e a tiquira começou o processo de instrução do levantamento preliminar das informações, ou seja, contato com a fonte primária. A visita, passou-se da pesquisa, o que tem escrito da tiquira, quase nada. Por isso que uma das funções da salvaguarda é produzir conhecimento. O registro ele produz conhecimento do bem, da visibilidade. Então a tiquira está no processo de pesquisa, de documental, e ao mesmo tempo foi construído um plano de intervenções, de imersões nas comunidades produtoras, para o contato com o produtor, que foi suspenso devido a esse processo aí de afastamento. Temos o festejo de São José de Ribamar. Ao mesmo tempo que foi perdido o tombamento do espaço da paróquia, né, do sítio arqueológico, histórico e religioso de Ribamar, foi pedido a festa. A festa ela faz parte da identidade maranhense. Todo maranhense paga a sua promessa, tem uma relação religiosa, cultural com São José de Ribamar. Então foi feito o pedido, está também no processo inicial de pesquisa, porque esse pedido foi feito ano passado. Todos esses 12 bens foram aceitos e confirmados como importantes para a história e memória do Maranhão. E o mais recente é a área do antigo terreiro do Egito, que é, como consta na história e na memória oral dos detentores que ainda estão vivos, que é um espaço onde nasce grande parte dos grandes terreiros de mina do Maranhão, numa área que está de litígio, né? E que pode se perder aquele espaço, aquele território onde aconteceram várias práticas culturais coletivas. Então nós temos esses 3 bens no início do processo. É importante que um instrumento que a gente aplica nas intervenções, que vai ser aplicado na tiquira, aplicado também na São José de Ribamar e no terreiro do Egito, é o Inventário Estadual de Referências Culturais.
que foi construído junto com o IPHAN, que é um instrumento de levantamento de informações em loco em pesquisas de campo. Ótimo. Eu falo muito. Nós temos alguns bens culturais e materiais que foram registrados a nível nacional, através desse decreto 3.551. Nós temos o tambor de crioula, que foi em 2007, nós temos a capoeira 2008, temos um Bumba Meu Boi 2011 e atualmente mais recente é o do cordel. Na tua concepção, o nosso estado tem diversos detentores desses 4 bens culturais que eu citei. Tu acha que após esse registro, a nossa população ela aprendeu a valorizar esses bens culturais? Eles têm essa sensação de pertencimento, que eles têm que cuidar desses bens para que eles sejam perpetuados e que as gerações futuras possam conhecer esses bens da maneira que eles são executados atualmente? Da maneira que eles são vivenciados pelos mestres, pelos detentores? Nesse ponto, a gente tem que fazer uma distinção entre esses 4 bens aí, que eles têm processos bem diferenciados. É importante rememorar, que você disse, que os 4 bens, o tambor de crioula 2007, do Mamemô 2011, a capoeira anteriormente e o cordel, são bens registrados pelo IPHAN. Então, não cabia ao Estado do Maranhão, o governo do Maranhão, registrar. Apesar de serem maranhenses, o tambor de crioula, genuinamente o tambor de crioula, o boi, e a abrangência nacional, o cordel e a capoeira que tem ocorrência aqui. Então, o Estado ele reconhece, através do decreto do governo estadual, ele reconhece o boi, o complexo cultural do Bumba Meu Boi, a capoeira e o tambor de crioula. Por que a importância desse decreto? É como a lei federal, decreto 3551, diz que os entes federados têm que se apropriar e assumir as ações de proteção desses bens. Então, o decreto, ele institucionaliza o governo do Maranhão em ações de salvaguarda ao boi, complexo cultural Meu Boi, a capoeira e o tambor de crioula. Já o cordel é mais recente, não entrou nesse processo, mas independente, institucionalizado ou não, ele vai entrar nesse conjunto de bens registrados nacionalmente, 2 a nível mundial, reconhecidos mundialmente como patrimônio da humanidade, a capoeira e o Bumba, complexo cultural Bumba Meu Boi. O Maranhão agora, com o decreto, tem a obrigatoriedade de criar condições de manutenção, de preservação e de continuidade. Mas, para isso, toda ação de salvaguarda, toda ação de proteção, ela depende do detentor, do fazedor. É preciso que o fazedor se aproprie desse processo e que ele se reconheça como protagonista, porque ele sabe quais são as necessidades que esses bens têm e suas deficiências. É a partir da auditiva continuada desses detentores que se constrói um plano de ação, um plano de ações de proteção, ou seja, um plano de salvaguarda, que é um conjunto de ações sistematizadas com o detentor como figura principal, determinando o que deve vir ou não. Não uma simples transferência de recurso para um grupo ou outro. Nós temos que lembrar que o que é patrimonializado, o que é protegido, o que é conhecido, é a manifestação. É a forma de expressão. São os saberes, certo? O tambor de crioula, com o registro e o título de patrimônio, ele conseguiu uma visibilidade. Isso é fato. O tambor de crioula, ele emerge de uma situação que era complicadora com o racismo, com a discriminação racial, econômica desses fazedores, e eles passam a ser protagonistas da sua história, de sua memória. Então, não é que o tambor de crioula estava em risco de extinção, não, de forma alguma. Mas a sua característica de identidade do cenário cultural brasileiro, por seus traços éticos afrodescendentes, ele se constitui uma memória e história do Brasil. Ele se constitui uma realidade brasileira. Então, o tambor de crioula passa a ter uma posição de destaque. Mais grupos
em eventos locais, mais grupos em espaços de poder, mais pesquisas sobre os grupos e alguns grupos ainda surgindo. Então, no caso do Tamboril, a gente vê muito uma visibilidade maior, mas há uma sutil e tímida participação efetiva dos detentores. O Complexo Cultural Bumabeu já é uma identidade maranhense, constituída, alicerçada, fortalecida, e com esse título mundial de patrimônio da humanidade, acredito que vai se dirimir as diferenças, que são historicamente resultado de uma construção ideológica de muitos governos, como massa de manobra, como é a cultura popular do Maranhão, que hoje estão conseguindo se distanciar dessa dependência excessiva do Estado. A capoeira, ela tem uma forma de organização própria, nós temos lá o coletivo de mestres que construíram um plano de salvaguarda e ela, por si só, por ter tentáculos ou ser muito capilarizada nacionalmente, ela tem muita facilidade de andamento de suas ações. Já o cordel está ainda timidamente no Brasil e aqui no Maranhão também. Nós estamos iniciando um diálogo com esses. Primeiro é reconhecer quem são essas pessoas, quem são esses cordelistas. Para ter uma ideia, no último edital do São João e dos dois últimos do Festa de São João, nós tivemos a oportunidade de cordelistas e a quantidade foram mínimas. Certo. Esse edital que tu citaste, que é para a proteção dos mestres e mestras, esses segmentos culturais, eles fazem parte, que estão em processo de salvaguarda nacional? A modelo de outros estados, a política estadual de preservação, de proteção e promoção de mestres da cultura, Lei Estadual 10.509, ela impõe, ela é uma resposta ao Plano Estadual de Cultura, que determina no seu tombo de patrimônio o reconhecimento de 15 mestres anualmente. E se tem várias linguagens ali envolvidas. O Departamento de Patrimônio, em conversa com esses mestres, detentores de bens já titulados, eles têm um tratamento diferenciado, porque eles já são registrados e precisam de manutenção e de preservação. Então, esses mestres, como eles são privilegiados, eles têm um número maior de vagas para o seu espaço de titulação. Mas também o edital abre para mestres griots, para artesanato tradicional, para festas religiosas. São 20 segmentos que são abrangidos por esse edital, que é anual. Inclusive, nós teremos a cerimônia de premiação. Com a pandemia, houve uma decisão do governo do Estado, por meio do secretário Anderson, que fosse pago imediatamente esses mestres, independente de sua titulação da festa, para que pudesse minimizar os efeitos negativos desse isolamento social e a crise econômica dessa crise sanitária. Certo. Além dessa premiação que tu falaste, por exemplo, a gente tem o estado do Ceará, que tem um programa chamado Tesouros Vivos. E aí, lá foi instituído pela Lei 13.842 de 2006. Lá o mestre recebe um diploma e aqueles mestres ou coletivos que estão em situação de vulnerabilidade, eles passam a receber um auxílio financeiro. Aqui, qual é a modalidade? O mestre recebe um auxílio financeiro, ele recebe um prêmio, de que maneira é feito essa questão desse edital? O edital contempla, dessa vez, 20 mestres, com valor econômico, um repasse de um recurso de R$20 mil. Aí ele tem um reconhecimento institucional, porque ele é titulado, um reconhecimento político, porque ele vai compor um dos livros de registro do patrimônio. Nós temos 4 livros. O livro de saberes, onde foi escrito o Tambor de Crioula, por exemplo, em forma de expressão. O livro de lugares, que provavelmente, por exemplo, se nós formos reconhecer a festa de São Pedro, o Lago São Pedro, é um livro de lugares, práticas culturais coletivas. O livro
de saberes, forma de expressão, celebrações e lugares. E de celebrações. Celebrações, por exemplo, seria o reconhecimento da festa de São José de Ribamar, é uma grande celebração. E o Bumba Meu Boi, ele é engraçado, porque ele é complexo cultural, porque ele traz saberes, traz forma de expressão e traz as celebrações. Então é um grande complexo. Então, esse mestre ele é reconhecido como institucionalmente, porque ele é reconhecido pelo governo estadual como mestre, economicamente e politicamente. Qualquer edital, ao ele apresentar o título de patrimônio vivo, de mestre da cultura, já lhe garante uma pontuação maior, já que ele pula o processo de avaliação de suas ações, até porque ele é ao concurso, vamos dizer assim. Certo. Então, essa lei que premia 15 mestres por ano não é um auxílio financeiro contínuo. O mestre vai, se inscreve, se ele for contemplado, ele é premiado e recebe essa diplomação, no caso, e também ele é inscrito pelo seu ofício, pelo seu saber, no livro dos saberes. É isso, né? Isso. A gente não conseguiu ainda construir instrumentos legais e recursos para um auxílio continuado, uma aposentadoria, por exemplo. Então, são pontualmente ações de transferência de renda que faz muita diferença, e já fez muita diferença. E o mestre faz o que ele quiser com essa grana, com esse dinheiro. Isso é para ele ajeitar a casa dele, muitos remédio, muitos é a melhoria das condições em casa, muitos são contas que estavam atrasadas, então a gente percebe que é bem-vindo. Ainda é pouco, mas é uma iniciativa que faz diferença. Sobre o centro de referência, que é a Casa do Tambor de Crioula, nós sabemos que foi uma ação do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural. Isso estava no plano de salvaguarda deles. E essa casa, ela está sob a responsabilidade do Estado. Tu pode me dizer qual é a política, quais são os programas, as ações que o governo do Estado tem feito para fomentar esse bem cultural aqui? A Casa do Tambor de Crioula, o centro de referência da Casa do Tambor de Crioula, ele foi a principal meta do primeiro plano de salvaguarda. A necessidade de um espaço ali da manifestação se estabelecer e ter protagonismo. É importante saber que ela, sendo uma ação diretamente de um bem do IPHAN, o IPHAN pega um prédio do governo do Maranhão e doa esse prédio, e esse prédio ele é restaurado pelo IPHAN. Então, houve muito controvérsias, muitas informações torcidas sobre a administração. Foi feito muito diálogo, aí houve um fórum, e neste fórum ficou claro que o detentor não tinha condições de fazer a manutenção desse grande equipamento cultural, que é gigantesco. Só de gastos com energia elétrica é R$3 mil por mês, no menor mês. Sim, então, esses detentores, o Conselho Cultural do Tambor, o Comitê de Salvaguarda, grupos independentes, entraram em consenso que a casa faria e comporia os equipamentos públicos do Estado. Então, a casa pertence ao Estado do Maranhão, ao governo do Maranhão, e é gerenciada pela Secretaria de Cultura. Isso, inclusive, tem a lei da criação da casa. A partir daí, a casa ela tem todas as suas despesas e ações financiadas e custeadas pela Secretaria de Cultura. Então, nós temos como marca da casa a Quarta do Tambor, a realização de rodas de tambor de crioula todas as quartas-feiras, continuamente, a partir de editais, sejam do São João, sejam do Carnaval, ou sejam da entre-safra, que a gente chama de ocupação, que esses grupos recebem o valor para se apresentar na casa, nas quartas-feiras. Além disso, se estendeu também para a política de realização de oficinas. Também temos uma linha que foi aberto o edital, deu vazio, mas a gente conseguiu dialogar com as pessoas, de permitir o uso da casa por esse detentor, ele oferir lucro com suas oficinas.
A casa, ela ainda está em processo de equipamentação. Nós tivemos um problema, o IFAM teve um problema em terminar no que diz respeito a mobiliário e os equipamentos da casa, os equipamentos técnicos, os equipamentos técnico-tecnológicos. Nós temos dentro da casa, um estúdio de gravação de áudio e de TV, destinado à cultura maranhense, mas focada também no tambor de crioula. Nós temos um espaço de oficinas, de rodas de conversa, que são as salas de saberes. Temos a parte embaixo, que é a única parte que é museu. Então, não é um museu, é também um museu. É um centro de referência. Então, nós temos a parte museológica aqui na parte de baixo. Temos agora, terminando o processo de construção da chamada pública para ocupação da loja, que a loja ela deve ser ocupada por mercadorias e produtos dos detentores. A loja é do fazedor de tambor de crioula, então o Estado é a âncora, esses detentores fornecerão seus materiais. Então nós temos também uma galeria de exposição. Então a casa, o centro de referência, ela permite um diálogo entre o passado, que é a parte de museográfica, museológica, com o presente, que são as oficinas, as rodas de tambor, os eventos de discussão dentro da casa, e com o futuro, que são as oficinas para jovens e adultos, escolas, ou seja, um diálogo entre o passado e o futuro no presente, vivenciando naquela casa. Então aquela casa é uma casa de vivência, e a casa é do detentor, a casa é do fazedor do tambor de crioula. Nós estamos lá a serviço do detentor. Ele é que manda lá. Ele, a partir de todo o processo de organização nossa, chega lá, quero fazer isso, e as portas sempre estão abertas. E não só para o detentor do tambor de crioula, mas a casa também ela é um centro de referência de enfrentamento ao racismo. Então, toda forma de expressão da cultura afro-maranhense é bem-vinda lá, porque são matrizes diferentes, são manifestações diferentes de uma mesma matriz que sofre o mesmo problema, que é o preconceito racial e a discriminação e a violência. Seja eles povos de terreiro, seja capoeira, seja grupos afro, seja bumba meu boi, seja tambor de crioula. Então, a casa é da cultura negra maranhense focada no tambor de crioula. Mas é inadmissível, por exemplo, impedir um grupo de capoeira em sua manifestação ou um povo de terreiro ocuparem a casa em algum tipo de atividade, porque é do tambor de crioula. Nós estaríamos utilizando da discriminação racial, como nós mesmos seríamos fogo amigo. Então, nossa visão é a proteção e preservação da cultura maranhense, especial do tambor de crioula, mas com valorização da população negra mais vulnerável, mais invisível. Ótimo. Então, dentro da casa, nós temos um diálogo entre segmentos culturais que são de matriz africana. E também, pela tua fala, eu pude observar que nós temos, com a visita de turmas, de escolas, essas escolas, elas são só da rede de ensino público ou tem escola particular? Porque a gente observa que há também a questão da educação patrimonial, ou alfabetização patrimonial, como muita gente diz. Na tua visão, esses segmentos culturais do estado todo, imateriais, as diversas linguagens que nós temos, há necessidade de haver um programa para que essas manifestações culturais elas possam ser ensinadas desde os primeiros anos da educação nessas escolas, para que a nossa população, com o passar do tempo, ela saiba cuidar dos nossos bens culturais materiais, eles sintam essa relação de pertencimento, de que são parte daquilo, que devem saber dessas práticas e que devem cuidar para que essas práticas permaneçam de acordo com a sua essência e suas características? A educação patrimonial ela tem que compor a grade curricular do Estado, do Brasil inteiro, e ser uma disciplina transversal, que dialogue com várias outras disciplinas a partir da construção e fortalecimento da identidade dessas pessoas. Então a casa, ela funciona, ela naturalmente no processo de exposição, a visita guiada, toda a área museológica é um espaço privilegiado de pedagógico, de ensino-aprendizagem, formal ou não formal.
Então, nós temos esse momento em que há essa visita espontânea, a essa formação cultural e educação patrimonial. Mas também nós temos nós, além de irmos em busca, a busca ativa dessas escolas, principalmente da rede privada, onde há a carga do preconceito por ter uma informação distorcida dessa manifestação com base negra. E as escolas da rede pública. A ideia é que aquele espaço possa produzir novos olhares, principalmente dos professores, sobre sua prática pedagógica da cultura popular maranhense, que é negra, seja ela qual for a manifestação. Então, há necessidade, sim, que a educação patrimonial permeie como uma política de Estado, não só na educação, ela seja sistematizada, ela passe da informalidade e espontaneidade para algo direcionado, mas com a supervisão do detentor, supervisão do mestre. Então, é imprescindível que a construção da identidade cultural desses jovens passe pela educação patrimonial para que eles possam ser os responsáveis da continuidade desse legado ancestral e tradicional. Perfeito. Nós ainda temos o quê? 6 minutos. Eu vou fazer só uma última pergunta. O tempo passou voando, mas foi muito produtivo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém colocou aqui: o museu proporciona aprendizagem além dos muros da escola. Excelente instrumento. Exatamente isso. Fora os outros tipos de museus que nós temos, os museus virtuais, os museus de território, que também devem ser explorados aqui no nosso estado. Neto, sobre essa questão da salvaguarda, nós temos um exemplo, vários exemplos de leis que são feitas na Assembleia Legislativa e que o texto dessas leis, ele fica empobrecido, porque ele traz apenas, vou te dar o exemplo da Lei 9.093, dá o título à Capoeira de Patrimônio Material do Maranhão. Mas isso não nos traz a segurança de que esse segmento cultural vai ter este acautelamento do Estado com essas ações que vão fazer a gente difundir, fomentar e desenvolver o bem cultural. O que tu tens a nos dizer sobre essa questão? Há a possibilidade de ter um diálogo institucional e um diálogo através do Conselho Estadual de Cultura do Maranhão para que essas leis sejam feitas de uma maneira que a gente possa ter essas garantias para os segmentos culturais do nosso estado? Na verdade, deve ser uma função do Conselho. Porque o que está acontecendo aí é uma fábrica de títulos de patrimônio. Mas títulos que não passam de um mero instrumento político. Um instrumento político que não assegura nenhuma forma de proteção e preservação, até um conflito jurídico. No momento que nós temos a Lei 10.516, que é o registro, que é o instrumento que provoca a obrigatoriedade do Estado a ação de salvaguarda, não adianta construir uma lei por um deputado, porque quer um grupo cultural, diz: olha, esse grupo cultural aqui é patrimônio cultural imaterial. E passa meramente a ser um título. E um título que não é registrado, não é institucionalizado e não é juridicamente fortalecido. Então não assegura nada. A necessidade desse diálogo, porque o que deputado, vereador pode fazer é propor ao governo do Maranhão o processo de registro. Ele continua sendo o pai da criança, não tem problema nenhum. Ele que foi o responsável. Mas ele não pode simplesmente ultrapassar, dando um conflito jurídico e insegurança jurídica a esses bens. Então, um bem que não é registrado pela lei de patrimônio, ele é reconhecido, mas ele não é protegido, não tem salvaguarda. Perfeito. Então, a gente agradece, professor Neto de Asile, por ter aceitado o nosso convite, fez essa explanação maravilhosa sobre a política de patrimônio cultural e material no Maranhão, e eu espero que isso sirva de exemplo até para outros estados, para que isso possa ser implantado também, que é muito importante a gente ter as políticas a nível federal, nível estadual e nível municipal. E também a gente agradece a presença de todos que ficaram aqui com a gente até esse momento.
Muito obrigada e a gente espera poder fazer outras lives para poder conscientizar a nossa população em relação a esse sentimento de pertencimento, de valorização dos nossos bens culturais e materiais. Eu só tenho a agradecer, presidente. Tenho a agradecer essa ação do Conselho Estadual de Cultura em promover esses diálogos sobre as políticas culturais, não só de patrimônio, mas sobre a política cultural do Estado, que vai para além do fazer, do cachê, para que possa dar sustentabilidade. E a gente está disponível lá no Departamento de Patrimônio Imaterial e ainda pelo nosso Instagram, @NetoDeAzílio, onde a gente discute também a política de patrimônio junto à economia criativa. Eu obrigado a todos aí e só convidar que a gente está disposto e disponível com muito prazer. Obrigada.